Bom, pessoal, boa noite. Mais uma live aqui do grupo de Revit Map, né? Hoje a gente tem o arquiteto Guilherme Guignoni. Ele vai nos falar sobre processos de coordenação de projetos, né? Então, por favor, Guilherme, assuma aí e pode tocar o barco. Se você, aí você põe as regras. Você podem perguntar antes, você podem perguntar só no final. Aí tu estabelece o critério que você achar melhor, tá bom? Beleza. Pessoal, eu vou compartilhar uma apresentação. Na realidade, durante as minhas aulas, né, eu sou professor em algumas disciplinas em pós-graduação, eu costumo deixar o microfone aberto. Entretanto, eu estou com conteúdo um pouquinho grande, acredito, para o tempo que a gente tem disponível. Eu tenho, a partir de 9 horas, 9 e pouquinho, vou precisar sair, né, que eu estou com um filho pequeno, estou aqui numa correria, né? Nesse sentido. Mas, logicamente, vocês podem ficar à vontade, se quiserem fazer comentários, algumas dúvidas pontuais. Agora, questões assim, talvez que a gente possa, precise estender mais o assunto, talvez a gente pode deixar até para o final mesmo, a gente avaliar a questão do tempo. Mas vamos começando. É, a ideia é não engessar esse encontro, não, deixar vocês bem à vontade, ok? Eu vou compartilhar aqui, pessoal, vou compartilhar a tela, uma apresentação que eu bolei. E qual é o assunto de hoje que eu vim conversar com vocês? O tema são lições aprendidas em processos de coordenação BIM. Recentemente, esse assunto virou tema de uma publicação em uma revista, Project Design Manager, está à disposição também para quem quiser acessar o artigo na íntegra, e etc. E eu vim falar um pouco, não só sobre o conteúdo deste artigo, nesta revista, mas trazer para vocês aqui um pouco da minha experiência atuando em processos de coordenação BIM e um pouco das lições aprendidas. Logicamente, as lições aprendidas são várias, né? São várias questões que a gente acaba trazendo como experiência, caminhos muitas vezes que nos conduziram a processos, a retrabalhos, né? A dificuldades, etc. Então, muitos desses caminhos, dessas dificuldades, nos trouxeram lições aprendidas de diversos processos, diversos projetos que a gente tem atuado. é, a gente tem buscado construir, buscado absorver essas lições aprendidas e construir um caminho mais tranquilo, um caminho também compromissado com o uso da metodologia BIM, ok? É um caminho que envolve colaboração, é um caminho que envolve a adoção da metodologia em todos os seus campos, né? Utilizando ferramentas, processos e pessoas, e atendendo também, logicamente, isso é fundamental, aos anseios do contratante. Então, baseado nessas questões, né, eu trago aqui algumas experiências. A princípio, vou me apresentar, né, eu sou arquiteto, engenheiro de segurança, eu sou também arquiteto e BIM manager na Infraero, que é uma empresa pública que já administrou 66 aeroportos. Hoje ela está muito concentrada, além de administrar, operar os aeroportos que ainda estão na sua carteira, está muito concentrada na elaboração de projetos de engenharia. E praticamente todos os projetos de sua carteira são em BIM, né? É uma exigência do governo federal. O governo federal é o, o maior investidor, né? Da onde sai o dinheiro para os projetos, né? É, a gente tem sido fiscalizado e contratado
por operadores aeroportuários, por prefeituras, por departamento de estradas e rodagens, mas da onde sai o dinheiro é da Secretaria de Aviação Civil. Então a gente tem aí o cliente direto, né, o fiscal direto, que são esses que eu mencionei, e também a gente tem que apresentar para a Secretaria de Aviação Civil. Muitos projetos neste perfil que eu venho coordenando, atuando como coordenador BIM, e eu vou trazer para vocês algumas dessas experiências, né? Logicamente, trabalho também, já participei de outros projetos, não só da Infraero, né? Atuando como coordenador BIM também, projetos mais voltados para a infraestrutura. A gente sabe que falando de aeroportos, por exemplo, a gente tem uma estrutura mista, né? A gente precisa compreender, a gente precisa conhecer com profundidade demandas de edificações e de infraestrutura. É um grande desafio. Sou coordenador também, professor em cursos de pós-graduação envolvendo o uso do BIM. Eu destaco aqui o curso BIM Infraestrutura, inclusive vou dar aula amanhã nele, né? Neste curso do IPOS. Curso também de infraestrutura portuária, quem se interessar, é um curso muito bom, está na sua quarta turma. Eu ministro 3 disciplinas nesse curso. Uma delas é bem aplicado à infraestrutura portuária, e também sou coordenador e professor do curso de edificações. Os 3 que eu mencionei são do IPOS. Bem, enfim, possuo certificação internacional pela ICAO e pela ACI, sou mestre em engenharia civil, estou doutorando com tema envolvendo a integração da metodologia BIM e avaliação do ciclo de vida, ou Life Cycle Assessment, e também possuo algumas especializações. Bem, dentre as lições aprendidas, a primeira que eu destaco para vocês é a importância do coordenador BIM e do projeto. Então, pessoal, essa é uma questão polêmica, que é bom a gente voltar lá atrás e pensar o que era o coordenador do projeto nos tempos de prancheta, nos tempos de uso da metodologia CAD. O que ele fazia? Eu, quando cheguei no Infraero, em 2010, comecei a atuar nos projetos, etc. Tinha coordenador de projeto, coordenador de orçamento, coordenador de planejamento. O que fazia o coordenador de projeto à época? Ele, né, dentre outras coisas, ele liderava as reuniões técnicas, as discussões de engenharia, integrava as soluções com os profissionais, trazia os profissionais também para dentro dos projetos, para as discussões, né? Gastava um tempo grande organizando documentação ou encaminhando, né, direcionando alguém para isso. O que mais ele fazia? Ele, muitas vezes, né, em alguns escritórios, ele era o responsável pela compatibilização. Os profissionais realizavam, né, recebiam, por exemplo, o profissional de arquitetura recebeu de estrutura, realizava aquela compatibilização utilizando ferramentas CAD, né, aquela compatibilização confusa, cheia de aquele emaranhado de linhas, e o coordenador recebia também, fazia um trabalho de auditoria, mas também muito confuso, porque a comunicação era precária, né? A comunicação era por meio de proximidade falado, sem registro, sem confiabilidade, enfim, sem prazo, sem metas, ou por outras ferramentas, ligação, etc. Então, ele fazia isso, ele tentava se virar em tudo. Eu, quando eu estive atuando como coordenador de projetos, era uma loucura a época, né? Quando eu atuava em CAD.
eu recebia toda hora na minha sala um profissional de uma disciplina de elétrica, disciplina de eletrônica, e perguntando, poxa, mudaram o projeto, o que mais falava é mudaram o projeto de novo, e jogava para minha conta, olha, não fechou o projeto, né? Por que mudou de novo? Ah, porque ele demanda, né? Surgiu uma demanda, uma necessidade de tal profissional precisou, solicitou que pelo dimensionamento, por exemplo, um profissional de estrutura, pelo dimensionamento dele, precisou revisar os espaços, né, entre as instalações, etc. Então, tudo era falado, conversado, justificado, acontecia muito estresse nisso, e ele era o coordenador, ficava no meio disso. O que aconteceu com o advento do BIM, né? Ou melhor, tá? A necessidade, a urgência de implementar o BIM em diversas organizações, diversos escritórios de projetos de engenharia. O que aconteceu? Esse coordenador que já carregava essas questões, né, ele acumulou também outras, ok? Se alguma das questões ele foi, vamos dizer assim, blindado, como, por exemplo, é, talvez hoje a gente tem, talvez não, hoje a gente tem um potencial maior de, de melhorar, né, uma melhor comunicação, uma melhor gestão da comunicação, se utilizado ferramentas, né, por exemplo, ambiente comum de dados, uso de ambiente comum de dados, uso de processos bem definidos no PEB, etc. Tudo que a gente já conhece, né? Ele foi blindado dessas questões também de organização de documentação e etc. Logicamente, surgiram outras demandas específicas, né? Específicas no que se refere a essa questão que ele já fazia, né? Mudou, por exemplo, melhorou, vamos dizer, a gestão da comunicação, mas ele precisa avaliar se todos estão compreendendo, estão inseridos nesse processo, e ele precisa integrar as pessoas da mesma forma. Então, mudou um pouco o perfil, mas os trabalhos continuam. Então, além disso tudo, novas demandas relacionadas ao uso da metodologia BIM chegaram também, né? A validação, a verificação se os modelos estão atendendo às premissas do plano de execução BIM, né? Por exemplo, o sistema de classificação, nível de detalhe de informação, está atendendo o ponto base de projeto acordado. São inúmeras questões, muitas questões. Então ele ficaria, ele ficar, ele fica como um validador, como um verificador dessas questões que estão atendendo ou não. Em resumo, tá? Essa tentativa, essa insistência de manter o coordenador de projeto que fazia já essas questões que eu mencionei desde o tempo da prancheta, né? Desde o tempo que nem antes da prancheta, quando se desenvolvia um projeto, sempre quando se desenvolveu o projeto de engenharia, precisava ter um coordenador, um integrador desse processo, né? Então, ele acabou, muitos escritórios acumulando, ele faz tudo, e na minha opinião, acaba não fazendo nada, porque quem acumula muito, acaba não fazendo o que é para ser feito com qualidade. Isso constatei na prática com projetos de média complexidade, com projetos de alta complexidade e até mesmo de baixa complexidade. Em processo de implementação de projeto, implementação do BIM em organizações, vocês podem fazer testes, né? Utilizando o projeto piloto, que também, projeto piloto fictício, que é também algo polêmico, mas vocês podem fazer um teste. Vai também, da mesma forma, fica difícil, é difícil projeto fictício porque não tem ninguém te cobrando, né? Avaliando o resultado. Mas vocês podem observar que até em pequenos projetos, pequena complexidade, você vai ter dificuldade nesse modelo, tá? Então, qual a importância do coordenador BIM do projeto?
Você tem o coordenador do projeto que já faz essas questões que eu já mencionei, lidera as reuniões, discute as soluções técnicas, é responsável também por integrar as disciplinas profissionais e também participar das reuniões de compatibilização das soluções de engenharia e etc. E, e o coordenador BIM, ele vai ser aquele profissional que ele vai elaborar o plano de execução BIM, que é a estratégia para o projeto. Ele vai pensar na melhor estratégia, um PEB que funcione, que seja didático, que realmente seja um guia do processo, que compreenda os itens fundamentais e necessários para aqueles usos bem, dentre outras questões. Então, a gente tem aqui, eu ilustro para vocês aqui, o decreto 10.306, que entrou em vigor em 2020, que acredito que todos vocês conhecem, que já exigia para 2021 estes usos que estão em tela, né? Elaboração de modelos, detecção de interferências, modelos, extração de quantitativos, geração de documentação técnica. Simples, né? Todos os escritórios do país estão entregando isso, né? Será? Será que todos os escritórios estão entregando isso? O que seria elaborar modelos? Ficou vago, né? Qualquer coisa é modelo, não tem nenhuma exigência, né? O que é extrair quantidades nesse modelo? Qualquer coisa também, né? Geração de documentação, só que ela tem que ser extraída dos modelos. Já começou a dificultar aí, né? Não é só entregar a documentação. Não adianta você, o que muitos profissionais se enganam, né? Já tem aquele projeto elaborado em CAD, já tem uns PDFs gerados em CAD. Ah, vão, entre aspas, transformar em BIM. Aí utiliza uma plataforma BIM, né? Por exemplo, Revit, o Civil 3D, que seja, e refaz o mesmo projeto. E a documentação técnica está ainda continua lá no CAD. E o que é pior, você não utilizou o benefício da metodologia, porque a execução do projeto foi realizada utilizando a metodologia anterior, a forma de comunicação, a forma de entendimento do projeto e o potencial para gerar soluções foi feito utilizando a metodologia anterior, a metodologia CAD. Você simplesmente reproduziu aquele projeto e trouxe para uma ferramenta BIM, uma plataforma BIM, né? Então, enfim. Então, você precisa gerar documentação do modelo. Beleza. E detecção de interferência? Você precisa entregar. Por que o decreto está pedindo para ser entregue detecção de interferência, pessoal? Por que ele quer isso? Ele quer que não se acomodem questões para a obra, não se decidem, não se estabeleça resoluções, todas as resoluções de projeto para a obra, os detalhes das soluções de engenharia, né? Que você muitas vezes não consegue avaliar no projeto visualmente, mesmo tridimensional. Durante a obra, você vai ter lá uma série de impactos, uma série de questões a resolver. Então, ou melhor, a primeira fase do decreto diz: elaborem relatórios de detecção de interferências, né? Avaliem, façam detecção de interferências para que lá na frente você não tenha dificuldade. Você tenha uma obra que realmente caminhe de acordo com o cronograma, reduza as imprevisibilidades, etc. Mas então, ok, eu vou gerar aqui meu relatório, vou pegar os modelos, né? Todos os modelos que chegaram aí, joga no ambiente comum de dados, modelo de arquitetura, manda aí. Ah, já mandou de estrutura? Manda aí. Vamos mandando. A gente abre aqui um programa, né, de verificação de interferências, o Navisworks, o Solib. A gente gera um relatório de interferência, entrega aquele relatório, né? E está resolvido, né? Não, não é isso. Não, não é isso, Guilherme. Você vai gerar relatório, mas você vai resolver o projeto, você vai reduzir a interferência, resolver o projeto, reduzir a interferência, resolver o projeto. Beleza, né? Ou melhor, você vai revisar os projetos e reduzir a interferência, né? Revisar os projetos, enfim, esse ciclo.
Beleza, até zerar. Ok, interessante também. Então, você está dizendo o seguinte, que eh, você vai gerar, né? Você vai entregar os modelos, né? Você vai realizar elaborar, cada profissional vai elaborar os projetos, né? Gerar modelos. Em algum momento, tá? Esse modelo vai se tornar um modelo federado com todas as disciplinas, ok? E os profissionais vão estar em cada momento fazendo essa jornada de interferência, cada profissional, né? Chegando a conclusões, enviando, etc., discutindo, e quando zerar, vai encaminhar para gerar documentação técnica e finalizar o projeto, é isso? Bem, aí é uma ideia de que você não precisa de uma auditoria especializada de quem elaborou o PEB, você simplesmente vai tocar e acreditando que o personagem já tem aquele conhecimento, né, necessário e vai confiar naquilo. Então, assim, o que a gente faz? A gente não faz nada disso que eu mencionei. A gente há uma fase inicial de elaboração dos projetos, discussões entre os profissionais, discussões em relação às melhores soluções de engenharia. Com esse sistema de detecção de interferência, eles mesmos fazem, tanto nos softwares autorais, dá para a gente fazer, para eles fazerem, como eles podem, se o escritório tiver licenças, né, número maior de licenças para o URPS, por exemplo, eles podem fazer entre eles, com liberdade, até devem. Isso se chama o processo de compatibilização dos projetos de engenharia, que sempre houve, não é novidade nenhuma compatibilizar projetos, só que hoje eles utilizam ferramentas tecnológicas, né, para isso. Ok. E o que o coordenador BIM faz? O coordenador BIM, ele vai, né, ele vai participar das reuniões de coordenação, que é quando todas essas discussões já foram realizadas, etc. Aí sim, ele vai lançar a primeira reunião de coordenação BIM, que ele não vai discutir soluções de engenharia mais. Soluções de engenharia são com as soluções, com as reuniões técnicas que fazem essas questões que eu já mencionei anteriormente, né? Que executa essas questões. Ele vai coordenar as reuniões de modelo, né? Coordenação BIM, do modelo, coordenação BIM, etc. De que forma a gente tem atuado? Eu como coordenador BIM, recebo os modelos das disciplinas, não vou avaliar questões técnicas de engenharia, não. Eu vou avaliar a pertinência com o plano de execução BIM. Se foi entendido o ponto base, coordenadas geográficas, é, se há elementos duplicados, se foi atendido o sistema de classificação, nível de detalhe de informação do modelo. São várias questões. Então, o coordenador BIM, ele precisa ter também um checklist personalizado, né? Um checklist de verificação dos modelos. Isso tudo que eu falei de verificação, ele vai fazendo os modelos de forma individual e ele vai executar o modelo federado, ok? Ele vai juntar disciplinas e fazer uma nova série de verificações. Verificações com relação aos presets, né? As questões é, relacionadas às propriedades dos modelos EFC, enfim, ele vai ter um checklist personalizado para avaliar todas as questões. Feito isso, ele vai avaliar, vai gerar as inconsistências no ambiente de dados exclusivo para essas questões, né? A gente costuma separar até os projetos, como se fossem dois projetos dentro de um projeto, né? O nosso projeto de engenharia que a gente está desenvolvendo, né? Que precisa entregar com as suas diversas disciplinas, mas no ambiente comum de dados a gente divide projeto de compatibilização, discussões, soluções técnicas, onde os profissionais com suas disciplinas fazem todo esse processo que eu mencionei, e um ambiente comum de dados de coordenação BIM, que apenas o coordenador BIM que lança as inconsistências. Ele lança as inconsistências que ele avaliou nos modelos e ele recebe esses modelos 1 ou 2 dias antes da reunião e durante as reuniões que ele conversa sobre essas questões. Por quê? Pode ser que
uma série de conflitos que ele identificou, né, no modelo federado. Se ele conversando, por exemplo, que já aconteceu muito com um determinado profissional, por exemplo, com de arquitetura, realmente ele pode ser convencido que aquilo não foi uma interferência, porque o profissional de arquitetura, por exemplo, já considerou, já identificou, por exemplo, um exemplo clássico, né? Você tem um forro de uma edificação, e você tem uma série de pilares vazando o forro vai acusar como uma interferência, né? Mas se o profissional já entendeu isso, já sabe o que está acontecendo, e não vai considerar, por exemplo, aquela área do pilar no levantamento de quantidades, ok, já é conhecido, já está registrado. Então, essas reuniões são importantes para realmente discutir essas questões, enfim, e também gerar, gerar um histórico de avaliação de inconsistências nos modelos. E a gente consegue avaliar, baseado nessas séries de reuniões que vão ser feitas e programadas de acordo com o cronograma, o desempenho do processo como um todo, do processo de otimização dos modelos, né? Quantas inconsistências, detecções de diferença foram realizadas na primeira reunião, na segunda, etc. E só enfatizando também que a detecção de interferência é um processo final. Primeiro se valida as disciplinas de forma individual, depois de forma federada. Se está validado, o conjunto como um todo, faz-se análise de interferência e também discute também em reunião. Então, é um processo que eu gostaria de enfatizar para vocês que para a gente realmente gerar benefícios com este uso de detecção de interferência, a gente tem que pensar num processo, um processo estruturado, um processo que realmente envolva as pessoas, seja definitivamente colaborativo, ocorra uma gestão da comunicação, as pessoas de forma adequada, as pessoas sabem quem são os responsáveis por enviar as informações, em que momento, quais são as informações a serem enviadas, conversadas, utilizam-se ferramentas tecnológicas, benefícios tecnológicos, por exemplo, o uso de BCF, né? Que são aqueles retratos localizados e georreferenciados de determinadas situações. Então, enfim, é muito mais do que entregar um relatório de qualquer forma produzido por uma ferramenta tecnológica, né, pessoal? Então, eu faço essa brincadeira, eu coloquei uns percentuais de forma fictício, que são, que eu entendo, né? Alguns escritórios estão com um entendimento avançado, que entregar modelos bem, né? O que é gerar quantitativos, o que é gerar documentação técnica dos modelos, mas entregar, o que é entregar esse uso de detecção de interferência muito pouco, né? Que envolve o termo garantia da qualidade, que é que os modelos, né, o que é garantia da qualidade? É essa verificação se o que está previsto no plano de execução BIM está sendo materializado nos modelos, né? Então, a ideia é de que os modelos, de fato, materializem os prometidos benefícios para a construção. O nosso produto não é projeto, o nosso produto, a gente trabalha para a construção, né? Enfim, a segunda fase, lá em 2024, ainda temos discussão, né? Muito se discute, eu vejo nas redes sociais, sobre o uso do BIM 4D, orçamentação, né? O BIM 5D a gente vê também, as vídeos muito pouco discussões sobre. A terceira fase, né, lá na frente, que é a gestão de ativos. Eu, como coordenador BIM, pessoal, eu estruturei o curso BIM Edificações, né? E eu tive dificuldade para encontrar professor nessa área de gestão de ativos. Então, realmente, eu vejo muito pouco mesmo. E o que eu gostaria de destacar é essa primeira fase, né? 2021, precisamos fortalecer esse entendimento em relação a este uso. Bem, aquilo que eu mencionei, pessoal, tudo isso que os
todas essas questões que o coordenador de projeto já executava, né? Integração entre as soluções de projeto, compatibilização entre as disciplinas, controle de escopo, né? Gerenciar a resolução de problemas, tanto de problemas de engenharia como problemas entre pessoas, né? Havia muitas essas questões também. Hoje é talvez menos, né? Não sei, né? Mas quando a gente trata de projetos, que essencialmente é algo que necessita, obrigatoriamente exige, né, colaboração, se tem discussões, tem questões, né, para serem resolvidas. Bem, controle de gestão dos entregáveis. Hoje a gente tem aí também, né, várias questões em função do uso da metodologia BIM, várias questões que são importantes, né? E o coordenador BIM, ele ficaria exclusivamente centrado em resolver essas questões. Então, ele vai elaborar o plano de execução BIM, ele vai produzir um checklist de verificação dos modelos, vai liderar as reuniões de coordenação, ele vai liderar reuniões, né, apresentações, eu tenho feito muito isso para a secretária contratada, né, desculpa, a contratante, a Secretaria de Aviação Civil, por exemplo, eu tenho feito muitas reuniões, apresentações para eles, mostrando o quanto o nosso processo de desenvolvimento de projetos é rico nesse sentido, né, de avaliar, de verificar os modelos, de incorporar as melhores soluções para, para desenvolver, para materializar os processos concebidos no plano de execução BIM, para melhor compreender o modelo em todos os aspectos gráficos e não gráficos, e gerar as melhores soluções, etc. Então, a gente tem se exigido muito em relação aos nossos projetos, né? Principalmente no que se refere à Secretaria de Aviação Civil. Quem tiver curiosidade, a SAC, né? Ela lançou, ela produziu um manual de projetos para aeroportos que há um capítulo exclusivo sobre entregar projetos em BIM. E é muito rico esse material. Um material que serve de referência para, acredito, para todos os escritórios de engenharia do país, que fala de forma muito interessante sobre a entrega de, ou melhor, fala sobre o processo de garantia da qualidade dos modelos, todo esse processo que eu mencionei, fala sobre é, estrutura mínima para um plano de execução BIM, etc. Bem, então, tudo que eu falei, pessoal, essa proposta, essa ideia foi baseada na prática, né? Na prática, na execução de projetos na Infraero e da forma que eu tenho atuado como coordenador BIM e como eu tenho materializado recentemente os planos de execução BIM, enfim, eu tenho materializado nesse perfil, entendeu, pessoal? Isso tem gerado, coincidentemente, tem ido ao encontro de um modelo de coordenação próximo ao que eu estou aqui expondo em tela, com os líderes BIMs de disciplinas que são responsáveis pela gestão da informação, o coordenador BIM que eu mencionei, né? Há também o coordenador de projetos, que é aquele que faz todas aquelas atividades que eu mencionei há pouco. Então, por que eu destaco que é a situação de momento? É o plano de execução BIM, né? Ele é preciso entender a seguinte questão. Você desenvolve o plano de execução BIM para os projetos, né? Para os projetos específicos. Pintou um projeto tal e precisa de determinado uso, né? Entrega de modelos, geração de documentação técnica, não vai ter BIM 4D, o outro vai. Você vai poder utilizar tal, tais recursos humanos e tecnológicos no seu escritório. Então, cada plano de execução BIM tem as suas questões.
Mas o ideal é que todas as lições aprendidas você materialize num plano de execução BIM para o seu escritório, né? Para a sua organização. Quando você tiver um novo projeto, você, vamos dizer, você dá um salvar como daquele do padrão e vai adequando às questões específicas, porque foram os processos, os entendimentos que para aquela organização, aquele escritório, baseado na prática, nas lições aprendidas, vocês entenderam, né? Os coordenadores, os BIM managers, entenderam como melhores caminhos. Mas isso pode mudar, né? Podem se chegar a outras conclusões, outras estruturas, etc. Mas então eu gostaria de destacar que é a melhor situação ou a situação que a gente entendeu mais adequada frente ao que a gente tem vivido, né? Bem, então, como você tem entregue o uso de detecção de interferência? Então, essa é a segunda questão, tá? Que eu gostaria de enfatizar e é uma lição aprendida. O atendimento concreto à primeira fase do decreto 10.306. Então, a primeira lição, né, a importância de termos um coordenador de projeto e o coordenador BIM. A segunda lição é atender de forma concreta o decreto naquelas 4 questões que eu mencionei, né? E dentre elas, detecção de interferências, por todos esses motivos que eu também já mencionei. E quando você fala de detecção de interferências, você está falando não só de um relatório. Você está falando de executar o modelo federado, validá-lo, verificá-lo, etc. Analisar os resultados, classificar os resultados, gerar reuniões de coordenação efetivas, resolver os problemas detectados, etc. Eu gostaria até de compartilhar esse fluxograma que eu mesmo criei, o quanto apenas a geração da detecção de interferências envolve vários passos, né? Não apenas aquela geração automática numa ferramenta. Você precisa pensar na estratégia para detecção de interferência, preparar os modelos federados, enfim, executar a análise, né? Analisar, resolver e concluir o processo. Então, são várias questões, isso em todos os ciclos, em todas as reuniões, né? Ao longo do processo. Então, é preciso estruturar, pensar numa espinha dorsal para a execução do seu projeto de forma compromissada. E quem vai pensar nisso é o coordenador BIM. Ele vai ser o responsável por essa estratégia. Precisamos valorizar essa função, deixá-lo preparado, blindado. Ele possivelmente vai ter que treinar a equipe, fazer algumas reuniões, homogeneizando o conhecimento, ele vai apresentar o PEB para a equipe, ele precisa muitas vezes estudar algumas coisas, né? Algumas questões que o contratante pede. Alguns contratantes já têm um plano de execução bem pré-contrato, né? E querem que os processos, as ferramentas, a gestão, o campo de pessoas, sejam regidos já por aquelas questões, né? Que estão no pré-contrato. E ele pode ser que ele precise estudar algumas questões, né? E etc. Então, ele precisa estar blindado de outras questões. Ele não vai estar discutindo a melhor solução de engenharia com os profissionais, enfim, e se profissional de. Por que o profissional de elétrica não recebeu a, a, as questões, né, as demandas que ele precisava para iniciar o projeto dele? Isso é muito desgastante. Isso ainda fica com o coordenador do projeto, ou também pode ser chamado de integrador de disciplina, etc. Enfim. É, e voltando naquela questão que eu mencionei com relação ao checklist de verificação que o coordenador BIM precisa ter, e eu tenho um checklist personalizado que eu criei, eu acabo avaliando, pessoal, tanto os modelos EFC quanto os modelos nativos, quando possível, né? Quando os profissionais trabalham utilizando softwares, ferramentas que eu tenho também, que eu consigo abrir os projetos.
Eu faço verificações também, né? Verificações manual, de forma manual. Se conseguir também verificar de forma automatizada, utilizando, por exemplo, recursos como o Dynamo, e fazer algumas análises específicas também, né? Também incorporo, enfim. Então, é uma série de questões que eu acabo avaliando, tanto também no processo de detecção de interferências, tem um checklist, um passo a passo também, precisa ser padronizado, pessoal, porque se você vai executar isso de tempo em tempo e você quer avaliar o desempenho do processo, precisa ser padronizado, você precisa criar um padrão, né? Então, as reuniões de coordenação, como é que eu conduzo? Como que é conduzido? É aquilo que eu mencionei, eu recebo os modelos um dia antes, faço uma validação dos modelos, é, nas reuniões discuto as questões, as inconsistências que eu lancei no ambiente como dados, a gente elabora a ata, né, no final da reunião, etc. Enfim, bem, um retrato de uma série de verificações que eu faço nos modelos, tá? Olha só como é que chegam os projetos, muitas vezes para mim, nos modelos, né? Aqui a gente tem um retrato de um modelo no Revit, que eu abri e verifiquei e discuti também. Olha, pessoal, que representação é essa? Ela vai causar algum transtorno no momento da geração da documentação técnica? Por que foi de estar com essa representação? Representação também aqui, outro caso. Faço detecção de interferências no modelo, desculpa, no modelo nativo, no Revit. Esta ferramenta no próprio modelo do Revit é uma análise de interferência, uma análise de height clash, de verificação de superfície, né? Se uma disciplina está conflitando com outra. Mas como assim? Você faz? Não, recebo um modelo FC, importo dentro do modelo de arquitetura, o modelo RVT, e avalio da mesma forma. Então, a primeira análise é essa. Uma segunda análise, eu utilizo ferramentas de renderização, a gente consegue avaliar os materiais, consegue entender melhor e faço uma viagem, uma inspeção visual, bem superficial no modelo como um todo, né? Já incorporando os modelos IFC de outras disciplinas no modelo RDT. Bem, faço depois também interferências, análise de interferências, utilizando já um software exclusivo de verificação, como o Navisworks ou o próprio Solibre. Solibre a gente consegue incorporar regras, né, personalizadas. Solibre é muito interessante, pessoal, quem não conhece, vale a pena estudar. Eu já fiz alguns cursos, eu hoje utilizo bastante o Solibre. Solibre, quem quiser, consegue acessar, utilizá-lo por um mês, de forma gratuita. E é legal que você consegue fazer verificações personalizadas. Por exemplo, você pode dizer: olha, eu quero ver se a minha esquadria, se há um distanciamento no entorno da minha esquadria de 15 centímetros, né, que eu vou instalar, que eu quero instalar um marco depois, né, desculpa, um alisar. Então, eu preciso de um distanciamento. Então, se tiver um pilar, por exemplo, eu quero que avalie como conflito, né? Não, vai abrir uma porta aqui, eu preciso também identificar que se abrir uma porta vai ter vai gerar como interferência. E são várias questões de avaliação com relação às propriedades, a gente pode criar regras, por exemplo, eu quero verificar se há determinadas paredes com determinadas alturas, ou criar assim, até no máximo 4 metros e no mínimo 1,5 metro. Se estiver fora desse intervalo, é interferência. Eu consigo avaliar se foram produzidos espaços, ambientes de forma adequada, correta, avaliação de distâncias a percorrer, de saída de emergência, são muitas questões, e personalizar também, de acordo com uma norma, de acordo com a NBR 9050 de acessibilidade, há uma série de questões com relação a inclinações, a larguras, a gente pode criar o nosso template no Solid. Então, é muito interessante. E um recurso legal também é a comparação de modelos, tanto no que se refere
aos componentes do modelo, componentes BIM, quanto nos seus aspectos gráficos, né? Tanto nos aspectos não gráficos, ou seja, as propriedades do modelo. Então é muito legal, você recebeu um modelo, você não sabe o que foi que alterou, principalmente no que se refere às propriedades, o Solibri faz essa verificação para você, você consegue identificar tudo que foi alterado, modificado. Eu já recebi, eu compartilhei recentemente este conteúdo no LinkedIn. Alguns colegas comentaram, disseram que, inclusive, há um ambiente comum de dados que faz essa análise, né? Essa comparação. Por exemplo, o Autodesk Construction Cloud da Autodesk, que é legal, não sabia. Então, é bom a gente saber, né? É importante que essas informações sejam compartilhadas mesmo. E só que falando de ambiente comum de dados, né, eu vou falar mais na frente, é algo mais complexo que a gente precisa analisar. Bem, com relação a ainda a primeira fase do decreto, né, eu citei o manual, pessoal, joga no Google, tá fácil achar o manual de projetos aeroportuários, vocês identificam lá, façam um download e vejam principalmente essa questão sobre o controle da qualidade dos modelos. Há um capítulo exclusivo falando sobre isso. Ele apresenta um checklist sugestivo para avaliação por disciplinas. Olha que interessante. Né? Eu faço também, utilizo, porque é uma exigência da Secretaria de Aviação Civil, utilizo esse checklist, mas faço um checklist ainda muito maior, né, com várias questões, e apresento tudo isso no relatório da qualidade dos modelos. Terceira lição, a importância do campo de fluxo, tá? É fundamental. A gente vê sendo compartilhadas questões diversas sobre o uso de ferramentas BIM ou plataformas BIM. É muito legal, pessoal, essas definições, que a gente for pensar por exemplo, no livro Manual do BIM, né, de Wisterman. Então, a definição, segundo ele, a gente tem plataformas BIM e ferramentas BIM. Plataformas BIM são aquelas que a gente conhece, né? O Revit, ArchiCAD, enfim, diversas plataformas. E ferramentas BIM são softwares que não apresentam as características necessárias para serem uma plataforma BIM, mas participam, agregam, fazem, facilitam os processos para gerar aqueles usos BIM, né? Para propiciar. Por exemplo, o AutoCAD pode ser uma ferramenta BIM, segundo o conceito preconizado no livro que eu mencionei. Se ele participar de um fluxo de projetos, né, de desenvolvimento de projetos, para gerar um entregável BIM, pode ser. Então, a plataforma BIM, segundo os autores, é essa que eu mencionei. Por que eu não mencionei o Civil 3D? É um outro item polêmico. Porque se você vê no próprio livro o que eles dizem sobre uma plataforma BIM, são várias questões, né, que o Civil 3D contempla, mas das 4 principais, uma ele entrega de forma parcial, que é a questão de gerar dados de forma estruturada. Então, muitas vezes, aquelas superfícies, né, geradas pelo o Civil 3D ainda carecem, mesmo você exportando, né, em formato EFC, carecem de uma estruturação de dados para serem considerados para que essa ferramenta que gerou esse modelo seja considerada uma plataforma BIM. Hoje, com o advento, né, do IFC 4.3 e possivelmente a certificação, né, de alguns softwares, por exemplo, o Civil 3D, para o uso do IFC 4.3, acredito que isso vai mudar, né? Mas, enfim, então a gente falei da questão de ferramenta, falei sobre processos, né, plano de execução BIM, a gente vê sendo discutido, etc., mas pessoas muito pouco ou nada, né? Então a gente precisa, pessoal, quando vai desenvolver projetos,
motivar, ensinar, escutar, não é só fazer uma reunião sofisticada, apresentar um PEB, trazendo referências internacionais, ninguém depois vai usar aquele PEB, aquele documento, não serve para nada. Se você fizer um PEB muito mais simples, mas que a equipe utiliza, entenda, compreenda, e realmente ele seja ele, que ele possua, esteja lá presente, que esteja presente nele as regras do jogo, as regras para aquele projeto e que a equipe absorva aquilo, né? Então, escutar, aprender, aproveitar o patrimônio humano existente, isso é fundamental, pessoal, esse item. A gente sabe que muitos profissionais, muitos grandes profissionais que conhecem, têm uma experiência enorme na sua área da engenharia, que têm uma experiência de softwares muito grande. Eu conheci vários profissionais que conheciam tudo de AutoCAD, tudo, tudo, tudo. E de uma hora para outra, olha, o sistema agora é outro, a metodologia de trabalho é outra, vocês vão ter que utilizar outras plataformas, bem, outras plataformas, né, outros softwares, e etc. Então, vai gerar uma desmotivação, eles vão se sentir excluídos do processo, e vocês precisam trazer esse profissional para o jogo, né? Eles precisam participar das soluções, porque eles têm uma experiência gigante, né? Eles precisam estar inseridos nas comunicações. E como a gente faz isso? Fundamentalmente utilizando o ambiente comum de dados e que eles saibam trabalhar, desenvolver utilizando essa ferramenta, né? O ambiente comum de dados. Por isso que eu falo que o uso de ambiente comum de dados em uma organização é algo polêmico. Porque a principal questão que eu coloco na escolha do ambiente comum de dados é a facilidade de entendimento. Não adianta ser muito complexo do nosso nível de maturidade, a forma que a gente desenvolve projetos hoje no país, com tanta dificuldade, com tanta carência, muitas vezes, de conhecimento, de padronização do conhecimento, e a gente não pode colocar de goela abaixo um coração do processo. O coração do processo de desenvolvimento de projetos de engenharia são as informações. Se as informações foram pensadas, concebidas para serem trocadas apenas no ambiente comum de dados, que é uma determinação da ISO 16950, e determinados profissionais ou a equipe como um todo não utilizam aquele ambiente comum de dados, por vários motivos, dentre eles dificuldade de entendimento, ou tenta abrir um modelo na sua máquina e a internet não facilita, não ajuda, ou se tem uma internet boa, mesmo ambiente comum de dados tem essa dificuldade de trabalhar no servidor. Então, temos que avaliar isso tudo. Então, trabalhar com hierarquia, utilizando o ambiente comum de dados, hierarquia de escolha. Primeiro, como que a equipe vai se adaptar ao uso, ao entendimento daquele ambiente comum de dados. Segundo, como se ele trabalha com modelos maiores, né? Com a elevação do detalhamento, do nível de informação dos modelos, como que a performance do ambiente comum de dados vai trabalhar. Então, precisamos avaliar tudo isso. E aquilo que eu falei, tanto as reuniões para apresentação e discussão do PEB, né? Quanto, enfim, as reuniões que vão surgir, precisa ter discussão, envolvimento, colaboração. Não adianta a gente ter uma reunião, aquele silêncio. Então, é isso que a gente precisa entender a importância do campo pessoas. Bem, outra lição aprendida é a implementação adequada da organização. A gente está falando aqui já do processo já iniciado, ou talvez nem iniciado, né? Ainda antes da ordem de serviço, talvez a equipe já comece a desenvolver o plano de execução BIM, muitas vezes é depois, né? Ocorre a ordem de serviço, né? O início da execução dos projetos, e já começa a elaborar o plano de execução BIM,
com a equipe também. O coordenador BIM não desenvolve de forma isolada, ele precisa ouvir a equipe, etc. Então começa aí o projeto? Não, começa lá atrás, na sua implantação, na sua organização, implantação do BIM. Não é no momento que surge o projeto você vai se virar sem ter nenhuma experiência em processos nenhum, sem entender as suas dificuldades na organização, sem entender as ferramentas que você possui e quais foram os critérios para você escolher aquelas ferramentas, ou melhor, aquelas plataformas BIM e etc. Então começa lá atrás, desde a implantação do BIM, né? Que você realiza o diagnóstico nos 3 campos de uso da metodologia: diagnóstico em pessoas, em processos, na infraestrutura tecnológica. E para elaborar, a partir desse diagnóstico, você elabora um plano estratégico para implementar o BIM. Né? Então, na implementação, sim, você vai elaborar o plano de execução BIM para um projeto piloto, pode ser um projeto contratado ou um fictício. Você vai também pensar em outras questões para estruturar esse processo como um todo, que é a elaboração de documentos, boas práticas, tarefas de atividade de qualificação e motivação da equipe, enfim, várias questões, né? Bem, a lição aprendida 5 é a escolha adequada da infraestrutura tecnológica. Pessoal, eu recebo muitas pessoas perguntam, falam comigo, falam sobre mim, conversam, falam, pessoal, Guilherme, qual é o ambiente de comodidades que você usa, que você indica? Eu aqui, né, no nosso escritório, a gente usa muito o Navisworks, né? Ou senão outra pessoa fala, poxa, você trabalha com, você gera documentação técnica nos seus projetos de infraestrutura, você usa que o InfraWorks, né? Outra questão que as pessoas falam. Enfim, pessoal, tem muitas ferramentas no mercado. Vocês precisam entender o seu, as suas necessidades, as necessidades do seu escritório, os projetos que vocês têm utilizado com maior frequência, etc. E pensar numa espinha dorsal de ferramentas, ok? Então, o primeiro passo é vocês entenderem, baixem os triais, né, de diversos softwares. Eu faço muito isso, eu faço experiências. Porra, tal software é legal. Aí eu vou lá, baixo na minha máquina, eu utilizo o mês normalmente. Você consegue trabalhar um mês, etc. Conheça o software, as características dele, não fica no ouvir falar e reproduzindo. Baixa, arranja um tempinho de meia hora para estudar ele um pouco, ver como é que ele funciona, no modelo que você já tem antigo, faz alguns testes. Eu faço isso para ferramentas de renderização. Já testei o Twinmotion, testei o Dome, testei o Escape, testei vários. Já fiz isso para o ambiente de comum de dados, testei já uso a ferramenta da ACA, né, os BIM, o Trimble, o BIM Collab, o BIM Sync, enfim, façam testes. Porque, por exemplo, voltando ao início da minha fala, Navisworks é uma ferramenta de verificação de modelos. Você pode também gerar BIM 4D, fazer BIM 4D, BIM 5D. Não é um ambiente comum de dados. Você precisa entender quais são as opções para cada determinados usos, né? Pelo menos algumas. Ferramentas para gerar modelos, né? Quais são as principais da área de atuação, das áreas de atuação de vocês. Enfim, então, vocês vão escolher. Não existe a melhor ferramenta, existe aquele resultado que você consegue melhor gerar para as suas necessidades, né? Bem, então aqui alguns exemplos: o BIMCollab à direita, que é uma ferramenta para o uso de ambiente comum de dados, né? Que é um ambiente comum de dados, né? Um ambiente comum de dados possibilitado por uma ferramenta que tem a opção de servidor e desktop. Eu recomendo
vocês optarem por uso de ambiente com dados que tem essa possibilidade de desktop. Aquelas empresas que não têm essa opção, que façam, porque você carrega todo o desempenho para visualizar os modelos e fazer o upload para a sua máquina, não para o servidor. Então é muito mais rápido, muito melhor, e você sincroniza depois os resultados, os BCFs, né, as comunicações, etc., sincroniza para o servidor, mas aquele processo pesado de rodar o modelo, verificar, fazer corte no modelo, etc., ou mesmo fazer o upload dos modelos, você manda para a sua máquina. Então, enfim, pessoal, as opções são imensas, são várias. Os do Dynamo, que eu já mencionei, é muito interessante. Então, escolher o ambiente com muitos dados, com muito critério, tá? Baseado em todas as questões que eu mencionei e outras mais. Eu produzi, inclusive, blocos aqui de prioridades. Não tem tudo é prioridade na escolha do ambiente comum de dados, né? Eu coloco como crítico este quadro aqui, ó, tá? Que eu destaco para vocês. São os itens mais importantes. Por que são mais importantes? Porque se não tiver todos esses itens, a gente nem conversa esse segundo degrau aqui. Várias empresas chamaram o Infraero para conversar, para vender o ambiente de comodidades. E eu falei, pessoal, legal, detecção de conflitos, vamos ver outro aqui, sincronia com Power BI, enfim, várias questões, mas tem isso daqui, tem essas questões principais aqui, tá? Então, transmissões automáticas, para quem não conhece, né, a gente consegue transmitir para o ambiente comum de dados. Desculpa, a gente pode estar dentro de um modelo autoral, né, no civil 3D do Revit, gerar um BCF, né, que é aquele retrato localizado de determinada ocorrência, pode criar markup, fazer nuvenzinha, seta, indicar aquele ponto e mandar lá para o ambiente comum de dados, vai estar lá a comunicação, ele vai centralizar as questões, mandar de forma automática. Para isso você precisa ter um plugin, né, que, por exemplo, um plugin, vamos colocar como exemplo aqui o Trimble. O Trimble precisa ter um plugin para o Revit, né, para poder fazer a transmissão automática. Isso é muito interessante, porque a gente tem que pensar em todo o nível de conhecimento da sua equipe. Não é todo mundo que vai ter facilidade de exportar em formato BCF aqueles registros, né? Vai exportar, pegar aquele de forma manual, aquele arquivozinho, e importar no ambiente comum de dados. Então, várias questões, né, que a gente precisa priorizar. Bem, aqui o Navisworks, para quem não sabe, pessoal, o que eu estava dizendo com relação à transmissão automática é mais ou menos isso. Tanto no Navisworks, quanto na ferramenta autoral que for, né, Civil 3D, Revit, etc., você precisa ter um plugin que você vai gerar o markup, né, o retrato localizado da determinada questão e mandar para o ambiente comum de dados para centralizar todas as discussões, todas as questões a serem resolvidas lá, né? Eu utilizo muito, incorporo neste modelo de coordenação que a gente conversou, ferramentas tecnológicas, né? Dentre elas, ferramentas de renderização. Incorporam ferramentas. Hoje, pessoal, para quem não sabe, a gente consegue gerar renderizações em segundos com este nível de potencial, né? de resultado. Então, por que não, né? A gente viu muitos anos que esse benefício, né, o ArcGIS, ficava muito limitado a fora do seu escritório, fora da inteligência do seu escritório. Você gerava os modelos, projetos, etc., e contratava o ArcGIS e entregava para o seu cliente. E o que a gente tem feito hoje? Buscado utilizar esse benefício que a ferramenta traz de geração rápida, né, do ambiente renderizado para o processo de desenvolvimento do projeto.
Então, a gente traz isso para as reuniões de coordenação, discute com o uso dos modelos renderizados, com os materiais já definidos e que a gente consegue incorporar nas discussões também. Inclusive, a gente consegue gerar um link, né? Um link do seu projeto e compartilhar com o cliente, com a equipe, e ele vai passear pelo projeto, ele vai caminhar, navegar, verificar, discutir, com este nível aí de qualidade. Este é um modelo é uma edificação do Corpo de Bombeiro para um determinado aeroporto. Eu modelei todo o projeto. À época, apenas eu, né, trabalhava com a ferramenta Revit, não havia essa colaboração que a gente consegue hoje, né? Isso foi lá em 2012. E recentemente eu peguei esse modelo e já trabalhei essas questões, utilizei, melhor dizendo, esses recursos que a gente hoje consegue, né? Só para mostrar para vocês, para todos, né? Como é possível a gente usufruir dessas ferramentas de renderização. Nos processos que eu atuo como coordenador, eu faço a mesma coisa, né? Nos projetos, eu sou responsável por renderizar e animar os modelos e entregar ao cliente, e também aproveito para trazer para as reuniões e a gente discutir também. Bem, utilizo também o InfluWorks. Para quem não conhece o InfluWorks, pessoal, ele é uma ferramenta essencial. Lembra a pegadinha que eu coloquei para vocês há pouco, falando em relação à documentação técnica? Ele não tem hoje esse potencial de gerar documentação técnica de forma detalhada e etc., como o Civil 3D, por exemplo. Mas ele é essencial para o desenvolvimento do projeto, para melhor esclarecer as soluções, definir as soluções para os projetos. Essa etapa conceitual é fundamental. E você consegue incorporar seu modelo no ambiente georreferenciado, com um modelo de toda a cidade, você consegue gerar um modelo de todo o entorno e incorporar modelos também, né? Ou melhor, você consegue incorporar informações oficiais trazidas por exemplo, de banco de dados de prefeitura, de localizações de elementos, por exemplo. Você vai estar lá, você vai ver os pontos, né, de marcações de árvores, de perímetro de edificação, e você transforma os componentes aqui para edificações, modelos tridimensionais, árvores, etc. E você consegue ter uma precisão da localização desses modelos. E, por exemplo, no caso do aeroporto, que há áreas de segurança a serem respeitadas, você consegue fazer verificações utilizando dados ou outros. Isso tudo eu trouxe para vocês, pessoal, para vocês, para ratificar aquilo que eu venho falando. Vocês precisam entender quais são as demandas específicas do seu escritório. No nosso caso, aeroportos, de vocês podem ser outros, e, baseado nisso, conhecendo as opções de mercado, os softwares que você tem maior facilidade, você trazer para o seu fluxo, né? Você vai utilizar o Power BI para poder também fazer uma sincronização com os modelos e compartilhar os resultados. A gente pode utilizar o BIM 4D e sincronizar os resultados no Power BI e mostrar para a equipe também. A gente pode utilizar, que passou aqui rápido, pessoal, para quem não conhece, uma ferramenta muito interessante no Power BI, que é o uso do Sign-Off Design. Você consegue marcar numa imagem questões e atribuir informações do modelo a essa imagem, a cobertura, ao pátio de aeronaves, ao estacionamento, etc. Utilizar o Dynamo. Para quem não conhece, o Dynamo é muito interessante. Você utiliza um sistema de programação visual, scripts, para criar funções, automatizar situações que, por exemplo, o seu modelo, o seu software que você utiliza não tem. Por exemplo, fazer uma auditoria específica utilizando alguns critérios e avaliar o seu modelo de forma específica, né? Ou automatizar, gerar folhas, pranchas, etc., específicas, etc., né? Ou fazer modelagens complexas, é muito interessante. E eu, por fim, eu sempre também trabalho com ferramentas de renderização. Mais um caso aqui, ó. Modelei tudo o aeroporto de Vitória e fiz também
a renderização no fim, tá? Esse projeto, pessoal, do aeroporto de Vitória, foi um projeto que eu atuei, né, como fiscal. Em 2012, a gente fiscalizou, a nossa equipe de engenharia fiscalizou uma torre de controle e a edificação do corpo de bombeiros. A edificação do corpo de bombeiros eu utilizei uma ferramenta tecnológica para modelar e o projeto de sinalização horizontal também eu utilizei uma ferramenta tecnológica, né? Ou uma plataforma, né? Uma plataforma BIM. Após isso, eu fiz uma série de verificações, né? Depois já entregue o projeto, etc. Utilizei esse modelo para fazer aquela série de testes, né? Que eu tenho mencionado que é importante que vocês façam também, utilizando outras ferramentas, verificando integrações, possibilidades. E esses são os resultados. Isso não foi entregue, isso aí foram experiências que eu realizei, né? Utilizando o Dyn, utilizando ferramentas de renderização, Power BI, etc. E a gente consegue fazer também uso de realidade aumentada. A gente tem uma empresa nacional, que é a Ogin, que a gente consegue trabalhar fora da nossa tela do computador, visualizando o modelo, né? É muito interessante. Essa visualização eu produzi aqui no meu escritório. E a gente consegue também trabalhar de forma, eu mostrei anterior que é um caso de realidade aumentada, agora um caso de realidade virtual, né? Você consegue caminhar num projeto como um todo, toda a equipe, e ir em determinado ponto, mostrar uma questão ou outra, utilizar o olhar do do seu colega de trabalho, né, para visualizar um determinado ponto, e etc. Bem, lições aprendidas aqui, ainda um fluxo de trabalho para uma estação de tratamento de esgoto, né? Aqui utilizei aqui o Revit, utilizei ambiente comum de dados, com as marcações, o InfoWorks também, fazendo essa integração com o conjunto, e, por fim, né, uma ferramenta tecnológica, que é o Twinmotion. Bem, mais uma lição aprendida, o uso de matriz de Clash. Essa matriz de Clash, por exemplo, eu criei, ela foi exclusivamente feita para projetos de infraestrutura. O que é uma matriz de Clash? Ela apresenta a hierarquia de prioridade de disciplinas, ou seja, se há um conflito de sistemas de rede de esgoto e de água com drenagem, alguma vai ter que flexibilizar, né? Vai ter que ser alterada. Qual vai ser? A que está na base, as disciplinas que estão na base, são aquelas menos flexíveis. Então, você precisa criar um sistema de prioridade. Ainda, também, você precisa criar aqui um sistema de verificação das interferências, né, que é aquele passo final que eu mostrei, que você faz utilizando a ferramenta de verificação das disciplinas que você vai confrontar. Por exemplo, primeiro, geometria e pavimentação, depois a gente tem aqui drenagem, geometria e pavimentação. Você vai criando uma sequência, tá? E você pode até desmembrar depois. Pode desmembrar geometria e pavimentação, desmembrar aqui geometria, você pode fazer faixa de rolamento, fibras, interseção, adições, leito, etc., com sistemas de rede de água e de esgoto. Tudo isso tem que estar detalhado no plano de execução BIM, e você sempre seguir esse padrão para você verificar o desempenho do processo. Ah, Guilherme, não entendi muito bem. Sem problemas. Esse é mais ou menos um dos resultados que a gente obteve em um dos projetos que a gente tem atuado, né, com relação ao desempenho do processo. E a gente acaba relatando isso no relatório também de qualidade de modelos. Guilherme, não entendi muito bem esse processo como um todo, sem problemas. Também está disponível um artigo que eu publiquei na revista Project Design Manage também, que está lá disponível para vocês consultarem também. Lição 8 é a questão das reuniões de coordenação, pessoal. A importância daquilo que eu já mencionei, que eu já conversei bastante com vocês aqui, de ter aqueles ritos, né,
de receber, o coordenador BIM vai receber os modelos, verificar, validar, fazer uma série de processos, executar uma série de procedimentos e realmente que as reuniões funcionem, gerem benefícios claros, etc., ocorra um engajamento, envolvimento da equipe, é fundamental. Tá? Se essas reuniões não forem efetivas, não houver um comprometimento, o campo pessoas não foi devidamente fortalecido como deveria ter sido, enfim, então é, a gente estará aqui entregando modelos sem usufruir verdadeiramente da metodologia, dos benefícios da metodologia. Bem, um pouco aqui do que são as reuniões de coordenação na Infraero, tá? Utilizamos um rito, um rito inicial que apresentamos como que vai ser a reunião, apresentamos para a equipe, etc. A gente mostra o cronograma, discute em que fase está, abre os modelos, tanto nativo quanto federado, enfim, modelos renderizados. A gente faz uma série de questões, vai anualmente com de dados e verifica como estão as inconsistências, o atendimento a elas. Bem, enfim. Pessoal, por último, tá? Algo que é muitas vezes negligenciado, é pouco explorado nos planos de execução BIM, que é pensar no planejamento do processo de execução do projeto. É a execução de mapa de fluxo, de forma compromissada, de forma não de forma clara, não se preocupar com muitas caixinhas, muitas atividades, mas mais atividades decisivas e como ocorrerão o fluxo de informações, quem precisa receber tal informação, o processo para se ter uma leitura do processo, né? Análise de interferência, novos ciclos, enfim. E isso você vai materializar, aqui a gente tem aqui um fluxo um fluxo exclusivo de detecção de interferência, aquilo que eu mostrei lá no início da apresentação, que envolve várias etapas, né, que devem ser seguidas. Isso você vai materializar em um cronograma de Gantt, né? Esse cronograma de Gantt, você vai elaborar tanto lá para o mapa de fluxo de processo, né, das atividades que deverão executar, quanto esse mapa, esse cronograma de marcos que a gente achou interessante incluir, que é o quê? Quando terão as reuniões técnicas, que é aquelas reuniões para discutir as soluções de engenharia, as compatibilizações, tudo aquilo que eu mencionei, e quando começarão as reuniões de coordenação BIM, que o coordenador BIM liderar e terá também todos aqueles ritos que também já foram mencionados. Então, isso precisa ser organizado, pensado e ajustado com as entregas parciais, né? Entregas do PEB, entregas parciais de determinados modelos e disciplinas, etc. O próprio manual de elaboração de projetos aeroportuários da Secretaria de Aviação Civil apresenta lá o que deve, de que forma deverão ser realizadas, desculpa, quais serão os conteúdos das entregas parciais deverão ser. Então, você precisa pensar como deverão entregar, fazer as entregas parciais e como estarão sendo desenvolvidas as reuniões, né? Pensar tudo nessa estratégia e novamente, né, pessoal, também materializar isso num cronograma de Gantt. Bem, pessoal, finalizo aqui. Gostaria de finalizar com essa frase de Martin Fischer, né? Que o conhecimento é o processo de acumular dados, a sabedoria reside na sua simplificação. O BIM, a gente optar pelo uso da metodologia BIM, não é buscar como meta principal algo sofisticado, tabelas internacionais, referências de planilhas e etc., denominações, atribuições, gerente da informação, gerente BIM, é, 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 customizador, sei que lá o que. Você tem que pensar em uma maneira que melhor atenda os benefícios para os seus projetos e que realmente incorpore os componentes, os benefícios, né? Ou melhor, as características
necessárias para se trabalhar em BIM, que é incorporando todos esses campos que eu já mencionei, né? Principalmente ferramentas, pessoas e processos, e trabalhar esses campos de forma a realmente possibilitar ganhos para a construção. Não que seja utilizado o BIM como uma ferramenta de marketing para dizer que o escritório utiliza aquela ferramenta e gerar é, é, e compartilhar recursos, né? Uso de ferramentas tecnológicas e fluxo, mas isso é muito pouco. Você precisa gerar resultados efetivos com esse trabalho e não resultados pontuais de um determinado elemento da equipe, um determinado BIM Champions, mas que toda a equipe trabalhe de forma colaborativa. Isso é muito maior, pessoal, do que você ter BIM Champions que façam grandes trabalhos, modelos, utilizam, por exemplo, ferramentas específicas, por exemplo, o uso do Dynamo, o uso de ferramentas que são necessárias um conhecimento profundo em programação, etc. E toda a equipe lá não trabalha, não colabora, não discute as soluções de engenharia. Aqueles profissionais que têm um conhecimento imenso não conseguem ser inseridos. Então, o resultado vai ser corrompido. Então, muito mais do que algo sofisticado, uma fala complexa, etc., mas sim pensar em algo que funcione, que seja factível, adaptado às suas necessidades, ao seu potencial de investimento, aos recursos humanos, enfim. Então, precisamos implementar o BIM com, com, com muita atenção em todos os critérios que eu mencionei, tá? É, aprender com as lições aprendidas, obtidas nos processos que vocês têm trabalhado, ter essa sensibilidade e sempre melhorar os seus processos internos, e não se acomodar, estudar em relação às opções de mercado com relação às ferramentas tecnológicas, enfim, se capacitar, como vocês estão fazendo aqui também, trocando experiências. E é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a vocês, agradecer ao Fábio pelo convite. E eu estou à disposição para a gente conversar aqui no final dessa apresentação. E aí, pessoal? Tem alguma dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Sintam-se à vontade aí. Quiser parar de compartilhar, ô, Ah, Guilherme? sim. Tá. E aí, pessoal? Alguma dúvida que gostaria de perguntar pro professor Guilherme aí? Ou não? Ah, mas foi bem legal, ficou bem bacana. Acho que montar essa estrutura de tópicos aí ajuda a entender a sequência, né? E o primeiro tópico sempre é o mais importante, que é mostrar que o coordenador BIM não necessariamente é coordenador de projeto, né? Que isso é uma coisa que o pessoal normalmente acha que a partir do momento que você é coordenador BIM, você também é coordenador de projeto. E muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Bom, pessoal, se vocês não têm nenhuma pergunta... Ah, olha lá. Quanto tempo elaborando esse projeto? Este projeto, Perguntando da Tiana. qual projeto especificamente? Ah, eu acho... Será que é o do aeroporto? É, do aeroporto. Do aeroporto? Do aeroporto foi aquilo que eu mencionei, né? A gente trabalhou utilizando ferramentas BIM, né? Utilizando a edificação do Corpo de Bombeiros. Não considero essa experiência como o uso da metodologia BIM, com toda a sua complexidade, não digo complexidade, todos os seus requisitos, que é o que eu mencionei, né? O trabalho também modelando
o aeroporto por completo e utilizando todas essas ferramentas também, percebam, utilizei só o campo ferramentas do BIM, tá? Então, beleza, utilizando o campo ferramentas, o trabalho de modelagem, etc. Eu não sei mensurar, porque já me perguntaram isso, mas a gente acaba modelando e não fica muito pensando no tempo, porque realmente foi algo, um projeto piloto, né? Não tem lá o contratante atrás de você. Mas Mas assim, do início até a entrega ali. o SCI, né, que foram discussões que não envolv, que não, a gente não utilizou o ambiente comum de dados, foi lá em 2012, e eu materializei utilizando a ferramenta, né, no caso Revit, como aí não foi o tempo de modelagem, né, foi o tempo de elaboração dos projetos, discussões como um todo. Aí o projeto demorou uns 5 meses, né, para desenvolver os projetos. Agora, o tempo de modelagem, que me perguntam muito, quanto tempo você demorou para modelar o aeroporto? Acaba que é é diferente. Você modelar para um determinado uso, uma experiência, você modela rápido, porque você sabe o que você vai priorizar. Se você vai modelar para entregar uma documentação técnica, que não foi o caso do aeroporto, né? Aí é diferente, você precisa customizar, né? Ter um compromisso com relação a geração dos documentos gráficos e as informações não gráficas. Então, é um trabalho muito maior, né? A nossa equipe, por exemplo, da Infraero, que está elaborando os projetos para o aeroporto de Maringá, o contrato para a elaboração de projeto, já conseguimos aqui um aditivo, é, se não me engano, foram 10 meses, tá? Foram 10 meses para a execução dos projetos. Então, não é algo rápido para desenvolver todo esse processo que eu estou mencionando, discutir os projetos, as soluções, engenharia, né? Materializar isso em ferramentas, em plataformas BIM, realizar esse processo de otimização que eu mencionei, fazer as entregas parciais. Então, realmente, é um período deste que eu mencionei mesmo, de uns 10 meses. É, mas isso que você comentou é verdade, né? Uma coisa é tu criar um modelo só para ter o modelo, outra coisa é desenvolver o modelo como fonte de documentação. Eu entendo que para você gerar como fonte de documentação, aí o tempo pode chegar a 3 vezes da modelagem, 2 a 3 vezes da Exatamente. modelagem. Ah, Depende o nível de detalhe de informação acordado, né? até mais. Solicitado no PEB e também outras questões, né? Outra pergunta que fizeram aqui, acho que foi a Juliana, se todos os projetos da Infraero estão em BIM. Quando a gente fala todos é arriscado, né? Porque muitos projetos estão sendo desenvolvidos na Infraero. A gente está recebendo muitas demandas de projetos para aeroportos regionais e é uma obrigatoriedade do decreto 10.306 que seja entregue em BIM. Então, mas a gente desenvolve projetos, por exemplo, de sinalização de aeroportos. Eu desenvolvo, inclusive. E eu não tenho desenvolvido em BIM, quando recebo a demanda específica, né? Olha, você precisa fazer um projeto para aeroporto tal, não entrega em BIM. Quando a gente entrega um pacote, né? Um pacote como desses aeroportos, então está presente também entregar projeto de sinalização, a gente avalia, porque pode ser que seja importante incluir no modelo federado as marcações de piso, etc. Mas, por exemplo, voltando à sua pergunta, projeto de sinalização horizontal, sinalização de horizontal, que são aquelas marcações nos pares de aeronaves, nas pistas, etc. Eu tenho entregue em AutoCAD, né? Na realidade, é até interessante, eu compartilhei hoje, inclusive no LinkedIn, um fluxo de trabalho que eu utilizo o AutoCAD e utilizo o Civil 3D, mais especificamente o Vehicle Tracking, né? É um complemento do Civil 3D. E eu faço aquela avaliação do trajeto das aeronaves, das taxiways, consigo gerar quantitativos também, utilizando alguns Lisps, algumas do AutoCAD, alguns recursos do AutoCAD que eu incorporo para quantificar áreas e perímetros.
Então, é tudo ferramenta 2D, tá? A gente está até conversando aqui, eu tenho conversado com alguns profissionais no país essa possibilidade de incorporar para plataformas BIM projetos de sinalização para aeroportos, né? Uma demanda legal. Hoje a gente não tem. Sim, isso aí são ferramentas específicas porque muitas vezes tem que acompanhar a inclinação de terreno, alguma coisa assim, né? Mesmo que suave, né? A pista, Não, mas a pista não tem chega a ser 100% plana? não, não, a pista não, mas a gente tem feito em 2D. A gente tem feito em 2D essa questão da sinalização mesmo. Talvez pode ser que interfira, né, no quantitativo, mas a gente tem feito isso. A gente tem feito essa visualização em 2D ainda pela carência aí de ferramentas exclusivas que possam considerar talvez uma inclinação e dar um desvio aí de quantidade, bem observado. Mas a gente tem feito dessa forma. A gente tem softwares disponíveis, muitos softwares disponíveis no mercado, né? Inclusive a Transoft Solution, uma empresa mundial, fornece aí softwares exclusivos para sinalização de aeroportos. Eles também consideram um ambiente planificado, né? Uma visão de topo, e você faz a verificação com relação de forma planificada, não faz essa avaliação com relação às inclinações. Uma pergunta do Fernando aqui, qual dos softwares de renderização você recomendaria para tempo real? Então, é muito interessante essa pergunta, porque é o seguinte, é, inevitavelmente, você precisa tocar no assunto investimento, tá? Você precisa tocar no assunto investimento. Então, daqueles que apresentam uma possibilidade de investimento moderado, tá? Não coloco aqui os de graça, os livros. Eu acho que não vale a pena, pessoal, vocês ficarem batendo muito na tecla de software livre, sendo que hoje você consegue, por exemplo, se eu não me engano, o Twinmotion voltou a ser de graça, tá? Eu não estou atualizado. Eu achei até estranho, porque eu paguei a licença do Twinmotion em 2021 e esse ano está com a conversa de que ele voltou. Mas, enfim, a opção educacional existe lá, é só você marcar que você é estudante, eu acho que você não precisa mandar nem documentação. E você tem a função lá, estudante, a única questão é que você não pode usar com fins comerciais. Mas eu paguei a licença, em 2021, paguei R$ 1.000. É uma licença vitalícia. Poxa, pessoal, pelo amor de Deus, né? Acho que vale a pena. Então, assim, considerando essa questão que eu mencionei, custo-benefício, Twinmotion, recomendo, muito interessante. Eu penso em duas situações: o desempenho dele de sincronia, né, em tempo real, a interface fácil, gráfica, né? Porque tem softwares livres, inclusive, que é difícil o entendimento, as formas de comando, e o Twinmotion é simples. Você busca o material, você puxa, você lança no, no componente, faz uma série de verificações, customização de forma clara. Você tem ferramenta de objetos animados, que o Inkscape, que é muito bom também. O Inkscape não é muito bom para imagem, para trabalhos externos, não, eu não gosto muito, quando você afasta muito do foco, tá? Mas quando você coloca mais próximo, não tem problema. Mas o Inkscape não tem ainda a função de objetos animados, o Twinmotion tem. Agora, por que eu fiz essa conversa toda em relação ao investimento, pessoal? Primeiro, essa questão das opções de graça, né? Que interface é mais confusa, mais difícil, mas enfim, você perde muito tempo para entender, para customizar, para trabalhar, etc. Não tem objetos animados que são caros. Esses objetos que encarecem para as empresas, que eles precisam muitas vezes contratar esses objetos animados.
Por que que eu falei isso tudo? Porque quem já teve oportunidade de trabalhar, de brincar um pouco com o Lumion, vai ver que ele é uma opção muito interessante, né? Já tem pré-configurado ambientes, os objetos animados que o Lumion tem são extraordinários, né? E você precisa de um investimento aí inicial com apenas 30% da biblioteca. A última vez que eu vi era por volta de R$ 12.000. É vitalício também. Então, muitas pessoas que não trabalham exclusivamente trabalhando a renda como arquivista não vão fazer esse investimento. A gente utiliza muito para fazer esse trabalho sincronizado, né? Conforme mencionei. Então, você pode fazer com Twinmotion, você pode fazer com Escape. Agora, quem puder, né? Quem trabalhar também, quiser avançar utilizando, vendendo trabalho de arquivismo, de renderização e animação, eu acho que vale a pena pensar na contratação do Lumion, sim, né? Da aquisição, é muito interessante. Eu estou feliz com o Twinmotion, tenho trabalhado bastante com o Twinmotion, tá? O Twinmotion, inclusive, está tendo tá em evidência, né? E tem se falado muito que a Epic Games, que é a empresa que é, que criou, né, produz o Twinmotion, está iniciando, ou já materializou uma parceria com a Autodesk para incorporar nas ferramentas da Autodesk, não sei ainda de que forma, o Twinmotion. Então, a gente vai ver aí, cedo ou mais tarde, uma popularização grande, acredito, dessas ferramentas arquivis. E acho que vai ser legal para todo mundo. E em relação a isso, teve um anúncio no Autodesk University desse ano que parece que vai ser assim, quem comprar o Revit vai ter uma licença de Twinmotion Sim. junto, alguma coisa assim, né? Eu acredito que essa opção gratuita que eu mencionei em 2022 é acadêmica, tá? Uhum, Então, assim, o problema se você utilizar para trabalho uma licença acadêmica é que você está claro que você não pode usar com fins comerciais. uhum. Então, enfim. Então, essa opção, né, que o Fábio mencionou, quem já tem o pacote do Autodesk poderá usufruir, vender, e gerar benefício, gerar renda também com o Twinmotion. Parece ser muito legal, muito interessante. Então, outra pergunta aqui da Juliana: se a Infraero tem um CDE único ou contrata por projeto? O CDE. Muito boa pergunta, porque se a gente for pensar no pé da letra da norma da NBR 16950, a responsabilidade de contratação do CDE é do contratante, né? Então, mas assim, pessoal, esquece. É, eu penso o seguinte: a norma chegou, é uma norma internacional que está aí desde 2018, que houve um esforço nacional para traduzir a norma, tá? A norma é uma boa referência, vamos utilizar aí os conceitos, o que for mais interessante, tá? Mas a gente precisa ter capacidade analítica para avaliar, entender o nosso nível de maturidade, as nossas dificuldades e absorver da norma o melhor da norma, né? A norma diz que toda informação precisa estar no ambiente comum de dados, toda troca de informação, como que a gente vai fazer isso? Que toda informação fique no ambiente comum de dados. A gente precisa que a equipe conheça com profundidade aquele ambiente comum de dados, né? Use ele, entenda, gere resultados e etc. Então, você precisa ter um ambiente comum de dados para a sua empresa, né, para a sua organização, ou pelo menos há opções gratuitas de ambiente comum de dados, por exemplo, o Tribune Connect, que a gente consegue utilizar o Vinculado também com uma limitação no de número de projetos e de equipe, até para vocês treinarem, conhecerem, etc. Então, tem um ambiente comum de dados, mesmo que seja na versão gratuita, na sua empresa, na sua organização, a equipe se familiarizar com aquele ambiente comum de dados, tá? O ideal é que faça uma aquisição, que já tenha uma escolha no ambiente de comodidade e já a equipe já. Eu conheço, eu tenho profissionais, né, que
que tem um conhecimento em BIM, né, que conversam muito comigo com relação a plataformas BIM com soluções e não conhece o ambiente comum de dados. Pessoal, precisamos conhecer, porque segundo a própria norma que a gente mencionou, que eu mencionei, segundo as boas práticas que eu tenho colhido, pelo menos na experiência que eu tive, é fundamental um ambiente comum de dados para que toda a informação fique por lá, fique registrada naquele local. Então, para que isso aconteça com toda a equipe, um ambiente comum de dados específico precisa ser apresentado e utilizado na sua organização e testado. Então, escolha um ambiente comum de dados, se possível, contratem por um período, por um determinado projeto. Se o contratante for adquirir um projeto, né, que eu acho difícil, eu não vi ainda, é igual cabeça de bacalhau, né? Dizem que existe, mas eu nunca vi um contratante arcando com o custo do ambiente comum de dados. Nada é de graça. Se ele vai arcar com o ambiente comum de dados, alguma coisa ele vai querer. Vai querer ter acesso a determinadas pastas, a determinadas conversas. Não é legal. Eu acho que pelos custos que a gente tem hoje em ambiente comum de dados, não vou citar mais, tá? Já citei de passagem alguns, não vou citar mais nome de empresa, mas eu digo por alguns ambientes comum de dados que eu reconheço, desculpa, que eu tive o contato, que eu trabalhei em projetos e acho e considerei muito interessantes, eles têm um custo muito interessante, um custo mensal, né? Então, vale a pena pensar em adquirir para a sua equipe, para fomentar todas as discussões que eu mencionei ao longo dessa apresentação. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Yara. Ela pergunta se usaram alguma coisa de design generativo, por exemplo, locação de elementos no forro, sprinkler, sensor, luminária, por exemplo. Se foi usado alguma coisa nesse sentido. Não foi utilizado, não. É interessante para modelagem complexas, para automatizar processos, mas o que a gente tem focado, e é bastante difícil, tá, pessoal? É a gente estruturar a informação. Isso tem sido um grande desafio. Então, é você entregar a informação estruturada, organizada e classificada de acordo com as NBR, e você estruturar de forma de que, quando o contratante receber aqueles modelos IFCs, vai estar lá apenas informações que ele precisa, né, organizadas, estruturadas, e que ele possa fazer uso depois, filtrando e etc. Isso é muito difícil, tá? Muito difícil. Uhum. Então, eu acredito que no que se refere a questões de maior sofisticação, né, para desempenho, uso de ferramentas, plataformas, etc., acredito que essa a gente tem utilizado com maior frequência e acredito que seja uma grande batalha, uma grande briga para tirar bons resultados e resultados satisfatórios, né? Tá. E aí tem mais uma pergunta da Juliana. Os modelos são utilizados para que fins dentro da Infraero? E se já existe alguma coisa para gestão de ativos dentro da Infraero? Bem, os modelos têm sido, nos projetos que eu mencionei, né, basicamente para atendimento à primeira fase do Decreto 10.306, geração de modelos de disciplinas, informações gráficas, documentos técnicos baseados, que são produtos dos modelos, resultados dos modelos, extração de quantidades, mesma coisa, detecção de interferências, baseado nesse processo completo que eu mencionei, e basicamente isso, decreto 10.306, primeira fase. Já estão recebendo, tá, demandas para entregas de uso 4D, no BIM 4D. Não estamos também querendo entregar este uso como vídeos. Ah, olha só que bonitinho, etc. Muito mais que isso. Já estamos pensando numa estratégia de realmente gerar resultado, benefícios com essa entrega, enfim, baseado em diversos documentos que devem
que deve também vir em complemento a esses vídeos, a entrega do modelo em NWD, modelo em Navisworks, com os marcos de entregas, enfim, estruturar um processo tudo para realmente gerar benefício. E o BIM 5D, a gente não tem recebido ainda, eles estão estruturando para isso, que é a orçamentação em BIM, né? E com relação à gestão de ativos, pessoal, é algo que realmente não estamos trabalhando, realmente algo, uma carência no mercado, esse tipo de discussão, profissionais que se dediquem a isso, cases que possam ser compartilhados, e tem que ter muito cuidado quando a gente vê palestras de que foi executor de gestão de ativo em tal lugar e etc. Porque a gente compartilhar que foi feito, mostrar alguns vídeos, alguns gráficos, não necessariamente é, foi realizado, tá, da forma que deve ser. Quando eu falo, pessoal, da primeira fase do decreto 10.306, que muita gente diz, olha, essa aí já faço, vamos pensar lá na frente, BIM 4D, BIM 5D, gestão de ativos, sustentabilidade, né? Desempenho ambiental, utilizando metodologia BIM, etc. Tem que ter muito cuidado, porque aqui volta aquela discussão que eu falei lá atrás. Qual é o escritório que está entregando a primeira fase do decreto 10.306 como deve ser? Eu volto lá atrás que eu falei. Então, primeiro façam o beabá bem feito, o feijão com arroz bem feito, né? Trabalhando todas as questões que eu mencionei para gerar benefícios de fato para a construção, para depois pensar em outras fases, gerar BIM 4D, gerar o BIM 5D. Não busque entregar de qualquer forma, porque não vai gerar os benefícios esperados. Vai ser mais uma estratégia de marketing. O uso da gestão de ativos, utilizando o BIM, é a mesma coisa. Só funciona se você tiver um ambiente comum de dados que integre todas as atividades da sua organização. Por exemplo, no aeroporto, você precisa ter esse ambiente comum de dados disponível para a equipe de manutenção, para a equipe de administração, a equipe comercial e etc. E eles precisam entender como atuar no ambiente comum de dados, o que é a metodologia. Então, precisa ter um processo também de implementação do BIM na organização para a gestão de ativos, que envolve capacitação, né? Que envolve motivação, que envolve revisar os processos daquela atividade específica para incorporar o BIM. Se na engenharia já é uma dificuldade, já há restrições, barreiras, imagine para aquela atividade lá, o pessoal lá da área comercial, né, ou de patrimônio, né, a gente falando de gestão de ativo, receber, não, mude todo o processo que você já está fazendo aí habitualmente, agora a gente vai utilizar este processo baseado nesta metodologia, que tal. Imagine só, então, se apresenta, se divulga, mas a gente tem essa experiência de visitar o local e verificar realmente que a organização está usufruindo, está realmente mudou, substituiu o processo convencional para um processo baseado no uso da metodologia BIM, é difícil, tá? Eu desconheço. Mas a Infraero já teve um case lá atrás, fez uma proposta, né, para o Porto de Londrina, fazendo uma metodologia, etc., nesse sentido. Mas em termos de organização, né, trabalhando a empresa como completo, pensando em algo mais estruturado, implementado e colhendo benefícios reais com esse processo, ainda não. Ah, legal então, Guilherme. Bom, Guilherme, aqui encerraram suas perguntas. Já estamos aí com quase 2 horas. Agradeço muito a sua participação aí. É sempre legal ter pontos de vista de quem pôs a mão na massa, né? Então tem uma experiência real. Isso é bem bacana, ó, o pessoal tá gostando aí. Logo depois, daqui a pouco, vai demorar um pouquinho, mas vou disponibilizar lá no canal do grupo, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, Guilherme. Então, vamos encerrando
apresentação de hoje. Quer fazer algum encerramento aí, Guilherme? Não, Fábio, só gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que eu estou à disposição. Quem quiser conversar, entrar em contato comigo pelo LinkedIn. E estamos aí todo mundo aprendendo, né? Com essa missão de implementar o BIM de uma forma responsável, de uma forma que gere resultados concretos para a construção, enfim, toda a troca de informação é válida. Então tá. Uma boa Beleza? noite, pessoal. Era Boa noite. isso. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, gente. Boa Até noite. mais. Boa noite, obrigada.